tarde, é com muita alegria. Estamos juntos aqui pela TV Itaperuna em mais um Pod Vida, o podcast da revista Saúde e Vida. E hoje nós vamos iniciar o nosso podcast deste sábado com ela, doutora Lina, nossa veterinária aqui do programa, que traz sempre tantas informações importantes para a gente. Na semana passada, eu havia pedido para que falasse nessa semana para gente sobre gatos, né? Aquela doença que deixa o gatinho todo machucado. E quero saber como é que pega isso, se passa para gente. Enfim, tudo isso a partir de agora aqui no nosso Pod Vida. Boa tarde, Lina. Prazer falar com você, querida. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos. Gláucia, a esporotricose... Esporotricose. Vê se isso é nome de doença, gente. É um fungo. Esporotricose. Tem vários, mas tem um até que tem o sobrenome de brasiliense. É o esporotrix, tem o schenck e tem o brasiliense, que é o mais encontrado aqui no Brasil. Uhum. E ele ficou mais popular nos gatos, que ele afeta cães também e afeta a gente. É zoonose, pega na gente. E na gente tem uns problemas bem sérios, tá? Afeta rins, afeta um monte de coisa. É complicado. Agora, ele ficou mais popular nos gatos. Antigamente falava-se que era a doença do jardineiro. Porque a pessoa tá lá cuidando das plantas, mexendo na terra, botando adubo e se contaminava, porque ele é um fungo geofílico. Ele fica na terra. O que o gato faz? Mexe na terra. Ele faz as necessidades dele, cobre. Terra, E nessa ali, ele contamina o solo e se recontamina e contamina os outros gatos. Caramba! Ele se adaptou bem aos gatos por esse hábito de todo felino, que é de enterrar as fezes. Entendi. Aí, Lina, quais os sinais? Porque eu acho que o gato, ele não fica dodói o tempo. As feridas logo aparecem ou dão algum sinal? Aparecem, são as feridas feias, umas feridas melosas. E quem não conhece, começa... Eu já recebi gato vindo de outro colega que não estava habituado, porque eu fiz a pós-graduação em felinos, né? Lá no Rio de Janeiro. E meu primeiro módulo foi de dermatologia com uma especialista que cuidava na Fiocruz de felinos 2 dias por semana, a tarde inteira. Uhum. Ela fez o mestrado dela nesse quesito, nessa doença, e sobre o tratamento, sobre contaminação em humanos e sobre o tempo de tratamento. Porque o que acontece lá no Rio de Janeiro? E aqui, infelizmente, em Itaperuna a gente tem mais especificamente num município, que é num distrito, que é um distrito muito cheio de turistas. Raposo? É mesmo, olha aí. E alguns bairros de Itaperuna, mais especificamente, também tem o seu, tá? O seu bairro. Aeroporto. Lotado. E o que acontece? Essa doença, o tratamento dela, o diagnóstico não é muito difícil. Porque logo aparece as duas. Se a pessoa conhecer. Eu já recebi gato de fora, cachorro de fora, que o colega não estava habituado, estava mandando passar pomada, passar rifocina, e o sujeito ali passando com o dedo. Olha que problema. Em tempo de pegar na pessoa. E é transmissível, geralmente no espinho da rosa que o jardineiro pegava e na unha do gato, às vezes, está contaminado. Então, se o gato que está contaminado te arranhar, você lava com água morna. Já é uma coisa que você tem que saber. Lavar com água morna já mata o esporotrix. Agora, se ele ficar no solo, o gato que morre de esporotricose, ele tem que ser incinerado, ele não pode ser enterrado. Caraca, porque Lina, ali fica a fonte de contágio. Tá. Ele não deve ser enterrado porque aquele canteiro, aquele local fica fonte de contágio. Entendi. O bicho não morre. Não, e a zoonose aqui no município coleta os animais que morrem com esporotricose e manda incinerar.
Tá. Lá o Evaldo. O Evaldo que faz essa coleta, deixa tudo lá no freezer e depois transportado para um lugar que faz a incineração desses animais com essa doença, que não é qualquer cremação comum, não. É uma incineração e onde vai jogar as cinzas tudo direitinho. Nossa. É muito sério, porque a zoonose passa na gente, pega na gente. Agora, as feridas, pode começar aquela ferida pequenininha, que não quer sarar. E tem uma ferida bem, bem, bem conhecida, que é aquele nariz de palhaço do gato. Aquele gato fica com aquele narigão assim, vai ver. O esporo vem para os seios nasais, afeta os seios nasais. Caramba, e em cachorro, tadinho. a gente chega, o cachorro que espirra, tá com os seios nasais todos afetados pelo esporo. Tadinho. A esporotricose não é fácil. Aquilo parece que come, Lina. É igual, fica tipo assim, leproso. Aquilo, eu já recebi animal que aparecia até o osso. Aquilo vai comendo, gente. Eu não sei se vocês já viram foto de animais assim. E isso dá tanto no gato quanto no cão também? Pode dar no cão também. Mas como o hábito do gato é mais para essa parte de mexer na terra, e o fungo é um fungo gel é terra. Geofílico é o gato que é o mais contaminado. E se pegar na gente, né? Igual você falou, né? Às vezes tá lá o gatinho, você não sabe ainda que doença não foi diagnosticado. Aí me arranhou, porque gato arranha mesmo a gente lida com gato, eu tenho gato, e arranha mesmo, brincando, né? E aí aquilo me pegou. No homem, ele também faz isso? Ele faz essas feridas bravas? Às vezes começa a dar infarto ganglionar. Nossa. E pode afetar até os rins. Olha, mas eu não vou falar do tratamento humano, que isso é com a pessoa. Mas se você tiver algum gato assim, se você tiver um animal assim, se você começar a passar mal, não esquece de falar no médico que você tem um gato com esporotricose. Você entendeu? Porque adianta a sua vida e adianta a vida do seu médico também. Uhum. Tem uma médica aqui em Itapiruna fazendo um mapeamento e fazendo a estatística do aparecimento de esporotricose humana, que está muito grande também. Olha bem, gente. Agora, isso o do gato, o diagnóstico, né? A gente tem que fazer uma raspagem. Raspado, e também depois você pode estar todo fechadinho. O gato pode estar todo fechadinho. Você tem que pentear ele todo com uma escova 0 bala. Compra uma escova baratinha, passa no pelo, porque o tratamento às vezes dura meses, né? E tá tudo fechadinho. Para você ter certeza que o seu gato está livre da esporotricose, você tem que pentear e jogar para fazer uma cultura para ver se ali não cresce mais esporo. E o tratamento é à base de antibióticos também? Antifúngico, né? Ele antifúngico. É um fungo, Gente, que doideira, né? E existe, assim, no caso dessa doença específica, é através de vacinação que eu previno? Não. Isso aí já é cuidado de higiene, não deixar o seu gato faz as coisas direitinho em casa, não faz? Faz. É na areinha, simples. Se você der opção pro gato, ele não vai pro quintal. Não. Ele vai quando não tem opção. Meu adora uma pia, quase me mata. Né? Ele ama uma pia. Se ele vê uma pia, ele prefere 1000 vezes a pia. Eu tenho que ficar lá em casa com o banheiro fechado, os banheiros. Pra ele não subir. Pra ele não subir na pia. Coloca 2 caixas de areia, porque você fica muito tempo fora de casa. E o gato é muito, muito, muito indecente. Às vezes, ele já fez xixi naquela areia, ele não faz xixi de novo. Sim, já notei isso também. Então, você põe 2 caixas de areia, Glaucia. E você já tentou trocar a areia dele por granulado ou pela areia de mandioca? Não, eu comprei uma lá na Procampo, que é amarelinha, bem fininha. Aí, toda vez que ele faz o xixi, fica aquilo empedrado. Aí é mais fácil para retirar. Eu acho que é essa. A sílica, você vê, é bem visível. Mas a sílica não tira o cheiro. Esse granulado que eu estou te falando e a fécula de mandioca ou de milho tira bem o cheiro. Ah, tá. Legal. Diminui bem o cheiro dentro de casa. Você pode até experimentar, usar um tempo, mas põe 2. Porque você fica um tempo longe dentro de casa, às vezes ele fez xixi, ele mesmo não vai na caixa que ele usou. Sim, é metido a besta. Eles são cheios de... a gente que estraga. A minha gosta de comer a ração que vem da minha mão. Ah, sim, justamente.
Olina, no caso dos felinos, essa é uma das maiores doenças que eu vejo, assim, que afeta. E você estava me dizendo, em off, que gato pega pulga. O Charlie nunca teve, mas graças a Deus. Mas porque tem... o Charlie acha que ele não é gato, né? Ele não convive com outros gatos, ele convive só com gente. Mas convivendo com gato passando na sua porta, pegando pulga, a pulga nos gatos pode transmitir a tênia dos gatos, que é de bilidiose, que sai aqueles carocinhos igual de arroz, assim, e é a tênia. E a histoplasmose, que é o hemoparasita do sangue dos gatos. Igual tem a doença de carrapato, tem o hemoparasita dos gatos também. Que pega através de quê? Da mordida da pulga. Ah, é da mordida da pulga? Da mordida igual a mordida do carrapato. Olha que a gente falou semana passada. Uhum. Então, no caso do gato, não é o carrapato, é a pulga. É a pulga que transmite o parasita, né? Que e é o no hemoparasita. Caso, para o gato, existe uma coleira antipulga? Tem. E uma coleira especial, porque toda coleira de gato tem que ter o quê? Anti-enforque. O que é anti-enforque? É um fecho que, se o gato pular, ficar pendurado numa maçaneta ou ficar pendurado num móvel, ela solta. E não enforca o seu gato. Tá, entendi. Na hora de comprar coleira de gato, gente, tem que prestar atenção nisso. A coleira tem que ser elástica, que ela espicha e o gato sai fora ou arrebenta a fivela para ele não enforcar. Mas também é preciso do gato fazer uma força muito grande, né? Para poder soltar. Porque, tipo assim, pra gente passear com gato de coleira, a gente não pode ter uma coleira meio frágil, não, né? Não, aí para passear, se você tivesse um gatinho manso, que eu tenho vários pacientes que ainda fica lá no vidro do Sensivete olhando para a rua, existe o peitoral. Todo chique, teretoso, você precisa de ver que graça. Fica lá igual uma esfinge. Eu tenho uns 2 ou 3 pacientes que ficam lá igual uma esfinge, olhando para a rua. Se passar cachorro, eles nem ligam, nem é com eles. Eles estão protegidos pelo vidro, fazendo a maior pose. Aí é o peitoralzinho. Que tem que ser, no caso do Charlinho, tem que ser igual para cachorro. Grande, né? Grande, muito grande. Pesado. Aumenta e diminui. Ah, legal, Lina, legal. Então, se ele deixasse, né, Glaucia? Será que deixa? É outro problema, né? Lina, então, no caso do gato, a minha maior preocupação deve ser com pulgas. Que transmite a doença. Agora, tem um detalhe, Glaucia, que eu esqueci, que eu falei aqui da vacinação de gato na nossa primeira entrevista aqui, que a quádrupla felina é rinotraqueite, panleucopenia, rinotraqueite, panleucopenia, clamidiose, que é um outro fungo que fura até o olho dos gatinhos. É mesmo? Aí, olha, eu fiz agora. E transmitido por quê? Não, isso aí já são vírus e bactérias, que é a vacina dos gatos. Tá. Panleucopenia, clamidiose, rinotraqueite, calicivirose. É uma virose que afeta as vias respiratórias. Gatinho fica... Rinotraqueite espirra sem parar e o outro fica com a boca toda arrebentada, toda cheia de aftas, com os gânglios infartados. Então, por isso que tem que dar a vacina todo ano. Tem que vacinar. Essa é a quádrupla. E a quíntupla felina, além desses 4, vem com a felve. É a leucemia felina. Tá, essa felve aí eu só testo uma vez, né? Testou, ele não tem contato com outros gatos, é vacinado, não precisa preocupar. Essas vacinas é que eu preciso repetir a cada todo ano e antirrábica. Antirrábica. Antirrábica é a única que o governo dá, né, Lina? É a única. Então, quer dizer, além dessa... E mesmo o governo dando, Glaucia, nós estamos tendo... raiva novamente. É mesmo, teve raiva em gato aí esses tempos. Teve uma mulher lá no sul que protetora, pegou um gatinho mordeu o dedo dela. Ela esqueceu daquilo, começou com uma dor de cabeça, a mulher começou a perder os movimentos. Nossa. Ela esqueceu totalmente da mordida do gatinho. E ela estava com raiva. E raiva mata, né, Glaucia? Ou mata ou fica a pessoa ali a vida inteira tendo vida vegetativa. Aqui na nossa região, a gente não tem casos de raiva recente, tem? Teve um caso de uma criança indígena em Angra dos Reis. Angra dos Reis? Mordida de mico.
De bico? Miquim. Ah, Macaquinho. Macaquinho. E macaco não tem vacina, né? Não tem, né? E outra coisa, gente, morcego. Morcego caído no chão. Não coloquem a mão. Chama o especialista, ou se não vai com a vassoura ou uma rede para tirar. O morcego de dia, ele não enxerga direito, ele fica bobado, mas ele morde. E é o reservatório da raiva. Tem aquele Alexandre Rossi, Dr. Pet, adestrador de cachorro, que tinha estopinho, Bartô. O Alexandre Rossi, na casa dele, ele casou de novo, foi para uma casa, chegou, tinha um morcego caído no chão. Ele pegou o tapete do cachorro fazer xixi e cocô e juntou o morcego com a mão. Ficou a família toda em quarentena. Os únicos que ficaram livres foram os cachorros e os gatos que estavam com as vacinas em dia. Mas a família toda ele ficou em quarentena porque ele botou a mão no morcego e o morcego positivou para raiva. Nossa! Aí é aquilo, né? Aí é brincar com a vida, aí né? Aí você reza, né? Aí você tem que rezar. Você fica religioso no último, na hora dessa. No caso do morcego, Lina, só transmite raiva o morcego que tá com a raiva, ou não? Ele tem o vírus da raiva. Ele é o Ele reservatório do vírus. Existe um morcego frugívoro e tem um morcego que hematófago, que Como é que eu vou descobrir qual que é o qual? Tá escrito. Você Não conhece? tá, Você olha não. pra cara deles, isso aqui Não, é é tudo frugívoro. igual? Não, só lá no laboratório. Enquanto isso, você vai meter a mão? Lógico que não. Esse morcego que caiu lá, que ele achou que estava morto, estava com raiva. Ele era frugívoro, mas estava contaminado. Olha bem, gente. Eles são reservatórios. Isso não é brinquedo. Então, realmente, eles estão iguaizinhos. São todos muito praticamente semelhantes. iguais, então. E eles moram todos juntos, em caverna. E o morcego tem o hábito de se lamber para lá e para cá. E por isso que o varfarim funciona. Onde está aparecendo o morcego, você passa aquele varfarim. Ou quando o morcego morde no cavalo, você passa aquela pasta. Eles voltam no mesmo lugar e ali ele se lambreca. Um vai lamber no outro e acaba com a família de morcego. Quando está infestando a área da gente, né? Eu me lembro que eu tinha uma casa no aeroporto, né? E tinha um eito de morceguinho em cima, né? Apareceu na casa em cima da minha sogra ali também. Nossa, a Elisa tinha pavor. E o Charlin ficava louco com aqueles morceguinhos. Sabe aonde que eles entravam? Entre o telhado e o rebaixamento. Justamente. Ali. Olha, mas foi difícil. Tivemos que colocar uma rede para evitar deles entrarem dentro da casa. Charlin ficava doido, né? Pra pegar o morcego. Se bobear, pega. Tem que estar com a vacina sempre em dia. E aí, tipo assim, né? Se tiver com raiva, a gente vai saber... Passa para o animal passa para a gente. E a vacina antirrábica é uma coisa muito séria. A vacina antirrábica particular, ela é barata. É a vacina mais barata que a gente tem. Existe a campanha da prefeitura. A vacina da prefeitura é uma vacina boa. E mesmo assim, Glaucia, tem gente que esquece, deixa passar. Eu já tive caso de uma casa que era um quintal, que eram 3 casas, uma avó, duas filhas, aquele monte de criança e um cachorro com sintoma parecido com raiva, e o cachorro não era vacinado. E aí? Aí, até fazer exame naquilo, descobriu que, graças a Deus, era sinomose, ficou todo mundo, apertadinho, porque o cachorro estava com a vacina vencida. Apertadinho. Então não vamos ficar apertadinho. Tem vacinação, vamos vacinar, gente, pelo amor de Deus. Tá certo, doutora. Mais alguma coisa nesse sentido dos gatinhos que Lembrei da vacina que a gente tinha esquecido. E a prevenção, né, Glaucia, é a melhor coisa. Bota a caixinha de areia lá, não deixa gato sair pra rua, porque pega a esporotricose, pega a felve, pega a imunodeficiência felina. Deixa o gatinho dentro de casa. A casa é um mundo para um gato. Uma vez você perguntou pra mim, Lino, o Charlin não passeia. O Charlin é estressado, não gosta de ninguém. A casa é um mundo para um gato, gente. Pra que você vai querer botar o gato dentro do carro e sair com ele? Ele vai ficar doido. Igual o cachorrinho. Ele vai ficar maluco, coitado. Fica nervoso, fica estressado. É uma coisa horrível. Salta pelo pra tudo quanto é lado, mais pelo sai ainda. Cospe pelo. Cospe pelo, se bobear. Meu Deus do céu. Falar nisso lá na Propet, não tem nada pra tirar pelo, não, Lina. Tem, Eu não aguento mais limpar pelo de gato. Aquilo tá pra tudo quanto é lado. Inclusive, tem roupas minhas que não sai o pelo por nada. Já mais roupa escura. Tem uma luva própria. E tem também, Glaucia, que eu uso lá em casa, que eu tenho minha branquinha que mora dentro do quarto também. É branquinha também? Um robozinho que limpa o chão bem.
Aquele robozinho. Limpa, funciona bem para tirar os pelos dos animais. Ele vai ficar intoxicado de tanto pelo de gato. Tem o robozinho, funciona muito bem, porque debaixo da cama, né? É terrível, ela adora ficar debaixo da minha cama. E tem também escova, que você tira as coisas na mão, tem o limpa para limpar a roupa. Tem uma seção inteira lá na Procamp, você tem que ir lá ver. Vou lá. Muito boa. Meu amor, que Deus te abençoe, sucesso para você e até a próxima semana. Se Deus quiser. Se você tem alguma dica pra gente, Glaucia, curiosidade, uma curiosidade, você queira saber, né? Alguma doença, pode mandar aí a sua perguntinha que a doutora, com todo carinho, responde pra gente. Lembrando que tem a Procamp na 10 de maio, a Propets em frente ao posto Itavana e o Sensivet, que é o centro veterinário da Procamp, de toda a nossa região. Acho que não existe um centro tão completo quanto o Sensivet. Você tem vacina, você tem cirurgia, você tem terapia, você tem especialistas em determinadas áreas, né, próprias para cuidar do seu pet, sabe? Até especialistas de visão, oftalmo. Você tem que ver que coisa linda, né? A gente, no intervalo, roda aí um pouquinho, né, do que é o Sensivet, centro cirúrgico, exames, tudo você pensar. Então, não perca tempo, venha cuidar da sua joia, do seu filho de 4 patas, né? Na Procamp, Propets e Sensivet. Em Itaperuna, Sensivet, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propets. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivet Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje. Olá, boa tarde, ótimo sábado para você. É com muita alegria, né, que estamos aqui pela TV Itaperuna com o nosso podcast Saúde e Vida, o Pod Vida, né, para você, sempre trazendo profissionais da área da saúde. É esse o nosso objetivo, para trazer para você informações que realmente são verídicas, né? Porque a gente tem aí o Dr. Google, né? Hoje em dia, qualquer coisa que a pessoa tem, a pessoa vai lá no Dr. Google, como se o Dr. Google entendesse você, estudasse a respeito de você, né? E a gente sabe que o médico hoje, quanto tem que se esforçar, estudar para poder compreender, né, o nosso corpo e trazer saúde de verdade para a gente. E hoje, no nosso Pod Vida, eu estou recebendo o meu cardiologista. Olha que chique, gente. O meu cardiologista, Dr. Michel Thanos. Que alegria tê-lo aqui conosco nesta tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, pessoal. Muito prazer por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Michel, você é o meu cardiologista, mas quem não te conhece, se apresenta aí para as pessoas. Então, meu nome é Michel Thanos, eu sou médico, especialista em clínica médica e cardiologia. Já atuo aqui em Itaperuna desde 2016. Já estou aqui na cidade há 10 anos trabalhando. Gosto de clinicar, essa é a minha área de atuação, onde eu mais me dedico, onde eu mais me identifico. Então, eu gosto de lidar com as pessoas, gosto de consultar e gosto de ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Com certeza, isso é tudo que a gente busca hoje em dia, né, doutor? Doutor, vamos começar falando sobre pressão, né? Prevenção, pressão alta, tal da hipertensão, que é as maiores queixas que você deve receber lá no seu consultório. Geralmente a pessoa já chega lá, doutor, estou me sentindo assim e tal. Então, vamos pelo início. A partir de que idade, doutor, eu preciso fazer a minha consulta cardiológica? Então, na verdade, quando a gente fala sobre consulta cardiológica,
quando a gente fala dessa visão geral que as pessoas têm sobre o que uma consulta cardiológica pode te proporcionar, a partir do momento que você desconfia que você tenha motivos, uma história familiar ou sintomas que você acredite que seja de causa cardiológica, você deve buscar um cardiologista. Do ponto de vista de uma pessoa saudável, sem maiores problemas e que busca fazer um check-up, 40 anos é uma idade boa para aquela pessoa que tem ótimos hábitos de vida. Tá. Para quem está devendo aí, já é melhor você ir antes. A questão do histórico familiar também pode antecipar. Familiar. Pode antecipar essa consulta também? Eu dou aula na faculdade também, e eu sempre digo para os meus alunos que medicina não é uma ciência de certezas, é uma ciência de razão de chances. Então, à medida que a gente vai acumulando chances de você desenvolver determinados problemas, a gente é mais agressivo e a gente é mais preocupado na investigação e no tratamento. Então, se você tem um histórico familiar importante de doenças cardíacas na sua família, vá no cardiologista, vá no médico para saber se talvez você esteja desenvolvendo isso e não esteja sabendo. Lembrando que a maioria das doenças cardiovasculares, elas começam de uma forma insidiosa, lenta, assintomática. Quando chega no ponto da pessoa já estar sentindo algo, já está numa fase mais avançada. E aí talvez você tenha perdido um pouco de tempo para você ter um coração e uma saúde mais forte se você tivesse feito isso com maior antecedência. Entendi. Doutor, hoje, qual é, assim, pela quantidade de pessoas que você atende, que são muitas, quem é mais propício a desenvolver problemas cardíacos, o homem ou a mulher? Então, na verdade, existe essa... É porque quando você fala de problemas cardíacos, é um leque muito extenso, né? Se a gente for falar especificamente sobre hipertensão, antes da menopausa, a mulher tem uma chance menor de desenvolver hipertensão e depois da menopausa maior. Agora, o homem, quando desenvolve a hipertensão, frequentemente ele é mais grave e mais dificilmente tratável por causa do perfil maior que rege a população masculina de que eles odeiam médico, diferente das mulheres. As mulheres estão mais habituadas a se cuidarem. As mulheres com essa questão de menstruação, ginecologista, desde a adolescência, elas já perdem essa trava e essa resistência de consulta médica. Elas entendem que não é nada demais. Houve uma mudança, isso que eu quero também que você explica pra gente, porque antigamente era considerado pressão normal 12/8. A pessoa tem uma pressão 12/8, estava de boa, né? Aí agora me parece que saiu alguma norma dizendo que essa pressão 12/8 a pessoa já é hipertensa. Explica isso aí pra gente, é verdade, doutor? Então, o que acontece? Uma parte é verdade, mas 90% do que apareceu no Instagram é exagero e má interpretação. Veja bem, eu vou fazer primeiro lugar, eu vou fazer uma analogia de algo que já acontece há muitos anos e que a gente percebe no dia a dia da prática médica com uma outra doença. Você já ouviu falar do pré-diabetes, né, Gláucia? Já. Quando a gente fala para o paciente que ele é portador do pré-diabetes, em muitas pessoas isso não tem um impacto importante a ponto de ele realmente atinar, assustar e começar a tomar uma conduta de realmente se cuidar mais. Porque esse prefixo pré parece que diminui a gravidade do problema. Verdade. Né? Então, quando você coloca o pré-diabetes, parece que não é diabetes. Mas o processo fisiopatológico do diabetes já está acontecendo, só não está num nível avançado ainda a ponto de realmente alterar a glicemia naqueles valores para você ter o diagnóstico do diabetes. Então, é a mesma coisa que estava acontecendo com a hipertensão. As pessoas estavam ignorando uma pressão que estava 130/80, 130/85.
Esses valores que não são acima de 140/90, que é o valor para diagnóstico da hipertensão, isso não mudou. Vamos deixar isso bem claro, tá? Diagnóstico de hipertensão é a partir de 140/90, 14/9, tá? O que mudou é abaixo disso. Antes a gente tinha 3 categorias abaixo do diagnóstico de hipertensão. Hoje a gente tem apenas 2. Menor do que 120/80 é a pressão ótima, e entre 120/80 e 140/90 você tem o pré-hipertenso. Então, se a sua pressão está menor do que 12/8, sua pressão está maravilhosa, ótimo. Vamos manter desse jeito, vamos trabalhar para continuar desse jeito. Agora, se a sua pressão já está ficando 125/80, 130/80, a gente já tem que acender uma luz amarela, porque a sua pressão já não está mais ótima, você já está pré-hipertenso. Então, tem alguma coisa acontecendo na sua vida e no seu organismo que está empurrando essa sua pressão para níveis cada vez maiores, e se a gente não começar a agir agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez você realmente esteja hipertenso. Agora, o que a gente viu muito no Instagram, que é uma falácia, que era uma questão da indústria farmacêutica querendo empurrar mais remédio. Não, gente. A conduta, na verdade, não mudou em relação ao que era antigamente. Mudou só a nomenclatura. Entre 120/80 e 140/90, para a maioria das pessoas, a gente não entra com medicação. A gente entra com mudança de estilo de vida. A gente vai identificar o que está acontecendo na rotina da pessoa e a gente vai orientá-la, a gente vai ajudar essa pessoa a conseguir corrigir esses fatores de risco, que são obesidade, sedentarismo, tabagismo, dislipidemia, que é o colesterol alto, o diabetes, insônia, excesso de estresse, né? A história familiar a gente não consegue modificar, mas todo o resto a gente consegue. Entendi. Agora, para aqueles pacientes que estão maior do que 130/80 e você já é um paciente que tem muitos fatores de risco para doença cardiovascular, esse já merece medicação. Mas aí é uma situação que o cardiologista vai avaliar. Porque como que funciona a questão da cardiologia? Como eu comentei com vocês agora há pouco, a medicina é uma ciência de razões, de probabilidades. Então, se a pessoa tem 45 anos, diabético, obeso, colesterol alto, história na família de infarto, e essa pessoa está com 130/80 de pressão, vocês concordam que essa pessoa tem maiores motivos para desenvolver infarto e AVC ao longo do tempo? Sim. Então, para essa pessoa que tem um risco cardiovascular maior, vale a pena a gente ser mais agressivo no controle dessa pressão. Então, essa pessoa eu não quero 130/80. Essa pessoa eu quero menor do que 120/80. Então, o tratamento é extremamente personalizado. Por isso que, às vezes, os pacientes ficam confusos quando a gente diz, olha, a pressão da sua mãe eu não quero 120/80, eu quero a pressão dela 140/90. Mas, doutor, sempre ouvi falar que o bom da pressão é 120/80. O bom é para a maioria das pessoas, mas a gente está individualizando porque existem as subpopulações. Existem os idosos, existem as pessoas frágeis, existem os doentes renais crônicos. Então, é extremamente personalizado. Doutor, com relação à medicação, né? Uma pergunta assim, uma vez que eu fui diagnosticada com hipertensão, a gente sabe que o remédio, ele tem que ser pontual todo dia, tal, né? Até a hora que o Papai do Céu determinar. Mas há possibilidade de uma pessoa que é hipertensa, que toma remédio contínuo, ela vir a ficar livre do medicamento? Com certeza. Curar a hipertensão? Com certeza. Esse é o melhor dos mundos e a gente trabalha para isso. Porém, nem sempre a gente consegue atingir esse objetivo. Porque, veja só, tratamento de hipertensão é uma dança. Eu vou dançar conforme a música.
Se você está chegando aqui para mim hoje, você, Gláucia, chega lá no meu consultório hoje, em relação ao ano passado, você ganhou 20 quilos, você está dormindo mal, você está com seu colesterol nas alturas, você abandonou a academia e a sua pressão está em 18/10. Uma losartana 2 vezes ao dia não vai dar conta dessa pressão 18/10. Sim. E você vai precisar de mais medicação hoje, na configuração atual do seu organismo, para a gente botar essa pressão em 12/8. Ok. Aí a gente conversa, eu coloco um holofote em cima desses problemas que você precisa abordar, eu te aponto o caminho para você traçar e você começa a fazer esse tratamento. Você começa a emagrecer, você melhora o seu estresse, você dorme melhor, o seu colesterol abaixa, você faz uma dieta adequada com a ajuda de um bom nutricionista, você volta para mim 6 meses depois com 15 quilos a menos, dizendo que a sua pressão está ficando baixa, inclusive. Quer dizer que você otimizou tanto o seu tratamento não medicamentoso que aquele remédio que eu precisei prescrever naquela configuração anterior, hoje esse remédio está forte demais para você. Então, eu tenho que dar um passo para trás. Então, eu vou diminuir a potência desse esquema medicamentoso. Entendi. Então, assim, às vezes, para os pacientes que são hipertensos graves, 18, 19, 20 de pressão, é difícil esse paciente realmente se livrar de remédio. Entendi. Mas para o paciente que tem uma pressão ali, estágio 1, 140, 14, 15 de pressão, e que tem campo para a gente trabalhar, tem peso para perder, tem cigarro para abandonar, tem sedentarismo para corrigir, essa pressão vai cair. Será que vai cair ao ponto de eu não precisar mais de remédio? O tratamento e o acompanhamento é que vão observar isso. Eu me lembro, porque isso aconteceu comigo, né? Você me prescreveu um medicamento e com o tempo, com caminhada, né? As coisas que eu fazia, alimentação, acima de tudo, o remédio começou a abaixar demais a pressão. E você fez, lembra? Você fez regulou, né? Para diminuir, né, o remédio. Isso é muito importante. Essa questão do medicamento, uma vez você disse para mim, lá no rádio, né, eu perguntei a você a respeito da dose do medicamento, né? E você disse, Gláucia, o medicamento, qual a diferença do medicamento para o veneno? Aí você me respondeu que era a dose, né? Eu achei isso incrível, porque realmente né? A pessoa precisa tomar o medicamento não por conta própria, né, Michel? Não é porque o vizinho... não, eu acho que eu tô com a minha pressão alta. A vizinha, né, chama... Doutor, vai no médico. Não é para tomar o medicamento, porque cada um... É o que o doutor falou, né? Cada um tem um histórico, não é isso, Michel? Então, antes de responder essa pergunta, complementando o que a gente estava falando antes. Hipertensão faz parte da categoria que a gente chama de doenças crônicas. 90% das pessoas não sentem absolutamente nada né, em relação à pressão. Quem sente é sortudo. Porque a pessoa que sente o peso na nuca, uma cabeça que fica vermelho, uma coceira nas mãos, uma queimação na sola dos pés, essa pessoa pelo menos está sabendo que a pressão está alta. Então, essa pessoa, ela se cuida mais e melhor, porque essa pessoa fica incomodada. E o ser humano, ele só corre atrás daquilo que o incomoda. Verdade. Isso é normal, isso faz parte da psique humana. A gente só gasta energia e tempo para aquilo que a gente percebe que vai fazer diferença na nossa vida. Então, assim, grande parte do meu dia a dia é um trabalho de convencimento para a pessoa fazer um tratamento de uma doença que não incomoda ela, não atrapalha a vida dela, e eu tenho que fazê-la enxergar que isso vai trazer grandes problemas ao longo do tempo. E aí, respondendo... E isso a gente vai fazendo esses ajustes finos. Por isso que é importante você ter um segmento. Olha, há 6 meses atrás sua pressão estava ótima, agora... ela subiu. Você está tomando seu remédio direito? Tô. O que mudou na sua vida?
perdi o emprego, estou com muitos problemas, estou dormindo mal, estou muito estressado. Ah, entendi. Então, vamos ver o que a gente pode fazer do ponto de vista medicamentoso e não medicamentoso para te ajudar a controlar melhor essa pressão que está sendo derivada dessa carga emocional que piorou. Entendi. E sobre o que você acabou de comentar sobre a diferença do remédio para o veneno ser a dose, e é por isso que a gente precisa de realmente profissionais de saúde que estudaram, que estudam e que vivem, principalmente que vivem aquilo diariamente. Então, assim, se você está fazendo um efeito colateral de uma medicação hoje, eu te garanto que eu já vi isso pelo menos 15 vezes na minha vida. Então, eu já sei que aquela medicação pode dar aquele efeito colateral. Porém, o efeito colateral é uma razão de chances. Você pode ter ou você pode não ter. Você vai no médico, você senta lá, eu avalio o seu perfil e penso, nossa, esse remédio aqui se encaixaria perfeitamente para essa paciente. Tomara que ela se dê bem com esse remédio. Tomara que ela não desenvolva nenhum efeito colateral. Por isso que a gente medica e manda a pessoa voltar. Quando a gente manda a pessoa voltar, a gente está avaliando a resposta da doença e a gente está avaliando se teve algum efeito colateral com a medicação. Sim. Aí, quando a gente chega naquele ponto de que está tudo estável, sua pressão está ótima, seus exames estão ótimos, você está se dando bem com o remédio, não tem nenhum efeito colateral, aí é o ponto que eu viro para você e falo, volta daqui a 6 meses, um ano, dependendo da situação. Ok. Michel, nosso tempo é tão corrido, mas o doutor Michel vai estar com a gente aqui sempre, todo sábado, e eu quero pedir a você que tem alguma dúvida, né? O que você gostaria de saber na área da cardiologia, né? Você traz para a gente, coloca no comentário aí, para poder o doutor a gente está abordando isso no nosso próximo encontro. E só para registrar, doutor Michel, eu vi as fotos do seu consultório, está com um consultório novo, lindo. A gente vai até rodar aí as fotos para você. Doutor, fala um pouquinho do consultório, onde é. Eu sei que você atende aqui na Fácil, né? Sim. Que eu sempre fiz propaganda aqui na Fácil. E agora esse espaço que é todo voltado para você, né? Eu acredito assim, com mais tranquilidade, com mais tempo. Explica um pouquinho para a gente dessa novidade. Era um desejo já antigo, né? Mas a gente fazer esse caminho aí do empreendimento, de abrir um consultório, de tocar um negócio, de assumir mais responsabilidades, é um passo a mais do que apenas ser médico, né? Eu costumo dizer para os alunos que ser médico é a parte mais fácil da medicina, sabe? E eu inaugurei recentemente o meu consultório particular. Fica ali no edifício Infinity 500, que fica ali na 10 de maio, do lado da antiga Oi, né? Em frente ali à Clínica São Pio, antiga Telerge, mais antiga ainda, né? Depende da idade da pessoa, né? Para uns é a Oi, para outro é a Telerge. Como é o meu caso. Quinto andar, sala 515. Espera aí, quinto andar, sala 515. Isso, tem lá o meu Instagram profissional, né? dr.micheltanos. E o telefone lá para conversar com minha secretária maravilhosa, Elisângela, que é uma bênção também na minha vida. Ai, que bom. Amém, né? Deus coloca pessoas boas para Coloca ajudar os a gente. Coloca. Fala o telefone, sabe de cabeça? 99800-2500. Ó, facinho. Mas é claro, eu tive que ficar lá na operadora vendo 50 números até achar um que fosse fácil. São todos esses detalhes que a gente tem que pensar, né? 99800-500. 2.500. 2.500. Você acabou de falar que é fácil, Glaucio. É fácil. 99800-2500 aí, facinho. E a gente vai colocar aí no rodapé também para você. Michel, mais uma vez, meu muito obrigada. Né? Próxima semana, eu acho que a gente poderia falar sobre um tema que preocupa muita gente, né? Aquele que o coração dispara do nada,
né? Tal de... Como é que fala? São muitos temas preocupantes no dia a dia da cardiologia. É muita coisa. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. Verdade. Então, assim, o cardiologista realmente a pessoa já chega com aquele medo, né? Será que eu tenho um problema grave? Então, a gente fala sobre hipertensão, sobre insuficiência cardíaca, sobre infarto, sobre arritmia. Arritmia. Né? Arritmia. Tudo isso aqui com a gente no nosso sábado que vem, tá bom? Michel, que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você e até o próximo sábado, se Deus quiser. Combinado. Até semana que vem, pessoal. Vamos lá, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, meu filho, Gabriel, que está passeando aqui na nossa cidade, né? E aí eu não poderia deixar de convidá-lo para falar sobre um assunto, né, que ainda causa aí alguma restrição. Às vezes a pessoa tem assim, mas eu usar canabidinoide, né? Como é que é o nome? Canabidiol. É a famosa, a essência, o óleo da maconha, né? Que é usado para N coisas. Então, vamos conhecer a respeito disso daqui a pouco, depois do intervalo. Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados. Seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. Estamos de volta aqui no nosso Pod Vida, o podcast da Saúde e Vida. E hoje eu estou recebendo com muito carinho o meu filho, né, Dr. Gabriel Siqueira. Ele que atualmente atua, né, na área de tratamento com canabidiol. Hoje ele está mais focado em trabalhando e morando em Palmas, né, mas atende a nível nacional, né? Ou seja, é a consulta online, né, em toda parte do Brasil. E eu não poderia deixar de trazê-lo aqui porque... Primeiro, que são poucas as pessoas que prescrevem, né? Os médicos que prescrevem o tratamento via canabidiol. A gente sabe que o canabidiol é derivado, é um óleo, né, da maconha. Então, existe aí alguns preconceitos, tipo que poderia viciar a pessoa, né? Então, esses mitos, né, que a gente quer conversar com ele, para ele poder estar discernindo com relação a isso aqui com a gente. Também convidei o doutor Michel, porque na área médica também, né, na área da cardiologia, como o canabidiol poderia ser usado, o que ele acha também a respeito dessa terapia. Primeiro, e aí, filhão, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, sempre é muito bom, né, tá em casa, né, falando com o pessoal que me conhece, né, que o lugar que eu nasci, isso é muito interessante para mim. Então, estou muito honrado de estar aqui mesmo. Gabriel, para começar, né, hoje o tratamento, a terapia via canabidiol, ela é indicada para que situações? Olha, o canabidiol, ele é indicado para inúmeras situações, né? Mas a gente tem algumas situações que se destacam um pouco mais. Por exemplo, a epilepsia, a fibromialgia, o Parkinson, o Alzheimer e um monte de outras situações. Hoje em dia, no mundo que a gente está um caos, né? O principal motivo que o paciente vem nos procurar é a ansiedade. Tem a questão do autismo, né? Inclusive, eu iniciei o tratamento, meu primeiro paciente foi o meu filho, que é autista.
E foi muito perceptível, né? Muito palpável o resultado que a gente teve com ele. Então, a partir disso, eu comecei a me especializar, a estudar e, graças a Deus, estou conseguindo ajudar muitas pessoas, né, com essa medicação. O tratamento, Gabriel, ele é progressivo, é devagarzinho, vai aumentando a dose, como é que é? Causa a dependência? Conta pra gente como é que é feito. A pessoa vai ligar para você para fazer a sua consulta. Chegou lá, como é que funciona? Então, o canabidiol, ele tem poucas contraindicações, né? Entre elas, amamentação, gestação e algumas interações medicamentosas que eu acho que nem é muito relevante agora. Mas quando a pessoa vai me procurar, o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar o histórico desse paciente, eu tenho que saber se ele tem histórico de esquizofrenia, psicose, transtorno bipolar, né? E, mediante a isso, eu vou saber se o paciente está apto ou não está apto para receber o THC, mesmo que menores quantidades. O que é o THC para as pessoas? O THC é o princípio ativo, psicoativo da planta. Então, assim, não é que ele é um vilão, só que ele tem que ser dosado. Igual o Dr. Michel estava falando aqui. O que diferencia o veneno de um remédio é a dose. Então, por exemplo, e não é que está contraindicado para muita gente. O meu filho, com 2 anos de idade, ele começou a fazer o uso do canabidiol com THC, mesmo que em baixas quantidades. Geralmente, os óleos que a gente compra, né, que a gente chama de full spectrum, ele vem numa proporção de 100 de CBD para 1 de THC. Então, assim, é muito pouco. E por que a gente usa, então, o THC, mesmo nessa dose baixinha, né? Porque o THC, ele interage com os outros canabinoides que estão na planta. O CBG, o CBN, CBC, THCV e por aí vai. Então, é muito mais fácil trabalhar com um óleo que tem todos os elementos ali da planta do que trabalhar com alguma coisa isolada. Existe a situação que eu vou trabalhar com CBD isolado, nesses casos que eu falei com você. Por exemplo, esquizofrenia, histórico de esquizofrenia não é uma boa. Psicose, borderline, não é uma boa, não é a primeira opção. Nesses casos, eu sempre procuro utilizar somente o CBD. Tem o CBD isolado, que eu uso quando eu quero fazer uma dose muito alta, e tem o CBD Broad Spectrum, que ele tem todos os elementos da planta ali, menos o THC. E ele não vicia? Não, de forma alguma. Na verdade, assim, ele não tem nenhum efeito psicoativo. Não é a mesma coisa que... Não é porque a gente está falando de cannabis aqui, que a mesma coisa é você tomar um remédio e fumar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O princípio ali é totalmente diferente. Quantidade ali de THC, de CBD, tudo é controlado. Então, se a gente for comparar uma pessoa que faz o uso fumado com a pessoa que faz o uso da medicação de fato, não tem nada a ver. Você citou aí a questão da ansiedade. Hoje em dia, a maioria das pessoas são ansiosas. A gente sabe que a ansiedade, até um determinado ponto, é até saudável. Mas o que passa disso, a coisa complica. Doutor Michel, uma das perguntas... Está aqui conosco também. Uma das perguntas, né, que eu até já te fiz na rádio é com relação a como diferenciar uma crise de ansiedade para uma crise de hipertensão, né? De infarto, por exemplo. E eu sei que no seu consultório você recebe muitas pessoas que têm esse histórico da ansiedade. No caso, você, como médico, como é que você vê a questão do uso do canabidiol para esses pacientes específicos que têm arritmia? Então, primeiro respondendo a pergunta do ponto de vista cardiológico, sempre é um desafio a gente conseguir diferenciar apenas uma crise de ansiedade mais doenças cardíacas agindo ao mesmo tempo naquele paciente. Então, a gente precisa realmente de uma entrevista bem feita, uma conversa bem feita, entender o que aconteceu, o que está acontecendo. Dependendo da situação, eu já consigo
identificar, dependendo, eu preciso de alguns exames para conseguir fazer essa diferenciação. Sobre a questão do canabidiol na medicina, eu não prescrevo, eu não faço uso, mas não é por nenhuma resistência. Eu tenho, simplesmente por uma questão técnico-científica de médico, porque é o seguinte, eu tenho um antigo professor que me dizia, na medicina você tem que ser o primeiro a saber das novidades, mas nem sempre o primeiro a utilizá-las. E dentro da minha especialidade, a cardiologia, a gente lida com doenças de alto risco de morte. Então, zero preconceito contra o canabidiol, para mim é simplesmente mais uma droga. Só que é uma droga relativamente recente, então dentro do subgrupo dos pacientes cardíacos avançados, eu ainda não tenho visto estudos dizendo ser segura ou ser inseguro, sendo benéfico ou maléfico para o coração. Isso é uma coisa que vai saindo nos estudos ao longo dos anos, né? Porque como que acontece na medicina? Você tem ali os melhores estudos, que são os ensaios clínicos. Você pega 5.000 pacientes de um lado, 5.000 pacientes do outro. Esse aqui vai usar uma droga A, esse daqui vai usar um placebo. E a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo. Dentro desse subgrupo que está utilizando as drogas, eu tenho ali pacientes idosos, pacientes cardíacos, pacientes infartados, pacientes idosos. Então, é a análise do subgrupo. Uhum. Então, a gente precisa entender como que essa nova droga vai se comportar nesses pacientes. Então, estamos observando, torcendo para ser mais um arsenal terapêutico para utilizar nos nossos pacientes do ponto de vista de benefício cardiovascular. E aí estava comentando aqui mais cedo, as pessoas têm assim um preconceito besta sobre ser uma medicação derivada de uma droga. Se vocês forem buscar uma informação aí no Google, vocês vão descobrir que uma das medicações mais famosas, mais utilizadas dentro da cardiologia e mais utilizadas no dia a dia de todo o pronto atendimento no SUS brasileiro, que é o conhecidíssimo Captopril, ele é derivado do veneno da jararaca. Vixe Maria. Vixe Maria. Na década de 60, um médico pesquisador brasileiro da USP descobriu esse efeito antipertensivo do veneno da jararaca, isolou essa molécula do resto do veneno e foi estudar os efeitos dessa molécula. Aí a gente consegue saber qual é a dose mínima, qual é a dose máxima, qual é o efeito colateral, qual a interação medicamentosa. E é o que está acontecendo agora com a questão do canabidiol, né, Gabriel? Sim. Então, assim, está sendo estudado todos esses detalhes, THC, CBD, as outras substâncias que você tem dentro do full spectrum. Para essa patologia é melhor nessa combinação, para aquela patologia é melhor naquela combinação. Qual que é a dose mínima, qual é a dose máxima, qual o efeito colateral, qual a interação medicamentosa. São perguntas que a ciência médica está respondendo aos poucos. No caso, Gabriel, você disse que nós já nascemos com esses canabinoides. Canabinoides, o nome difícil. Nós já nascemos. Sim. Existe uma diferença entre canabinoides e endocannabinoides. Canabinoides é tudo que a gente consegue desses derivados que estão em outras substâncias. Endocannabinoides é o que a gente produz. Então, assim, eu estava até comentando aqui com o Michel mais cedo que a cannabis, na verdade, é uma suplementação de uma coisa que a gente já produz. E a gente só tem o contato com os canabinoides, né, porque é de fora, não é de dentro, quando a gente está amamentando, através do leite materno. Por isso que existe muita... o ginecologista, né, o obstetra, ele bate muito em cima dessa tecla que a criança ela tem que amamentar, né? Uhum. Sempre estimula a amamentação. Nunca a fórmula... A gente deixa isso para o último caso, né? Então, assim, quem tem deficiência de canabinoide, se não suplementar,
isso aí o corpo vai começar a dar sinais, principalmente psicológicos, na questão do QI, na questão da concentração, entendeu? Então, eu acho que isso ainda tem muita coisa para estudar, para poder discernir quem tem deficiência e quem não tem. Então, isso eu acho que a ciência tem que avançar muito. Mas é uma coisa que a gente tem, sim, natural. Sim, a gente produz. Natural do ser humano, né? A gente produz endocannabinoides. E droga por droga, né, Michel? A maioria dos medicamentos tem planta, a nível de planta, a nível... né, natural. Sim, gente, não tem que ter esse tipo de preconceito só porque é derivada de uma substância que também é utilizada para uso recreativo de drogas. Se você tem uma substância química que tem efeitos benéficos e está sendo estudada, não me interessa qual é a origem dela. Eu quero saber qual é o efeito benéfico, qual é a vantagem que pode trazer para o paciente. Existem muitas doenças que existe um limite para onde a medicina atualmente consegue tratar. Então, eu ouço falar principalmente sobre epilepsia refratária, né, Gabriel? Então, parece que é uma das grandes indicações que a gente tem de canabinoide para aqueles pacientes. Imagina você ter um ente querido que sofre com convulsões, que você já foi em 3, 4, 5 neurologistas, já usou inúmeras drogas em altas doses, em alta potência, com muitos efeitos colaterais por causa das altas doses e das número de drogas, né, maior também. Você acaba acumulando muito efeito colateral e você não tem o controle adequado da doença. E vem uma droga nova no mercado que consegue te ajudar com uma patologia que até então não tinha muito manejo. Então, é esse tipo de visão que a gente tem que ter. Que bom que está ajudando com muitas outras coisas que a gente não conseguia tão bem até então. Mas o questionamento é: quais os efeitos colaterais? Qual a dose ideal? Da onde que vem essa substância, qual é a procedência, quem é o médico especialista no assunto, em que profissional que eu vou depositar a confiança de tratar da minha vida ou da vida do meu ente querido. Então, a gente também precisa avançar nesse sentido, né? Precisamos de uma boa estrutura para a procedência e a produção dessa nova droga, e precisamos de médicos que entendam, que estudem, que estejam atuando e com experiência no dia a dia, lidando com esses remédios. Gabriel, no caso, os pacientes, ele colocou aí, né, das pessoas com epilepsia. Eu sei que você atende muito crianças, né, as crianças atípicas, né, com TEA, com TDAH. O que você sente de mudança? Inclusive, o meu neto, que é o filho dele, né, era agitado, né, Gabriel? Não tinha muita concentração. Como é que foi essa mudança que você sentiu? E nos seus pacientes, claro. Eu sou, né, suspeito para falar do meu filho, né? Porque a família toda viu o resultado ali. Mas, assim, o sentimento ali dos pais depois que iniciam o tratamento é de gratidão. Por quê? Por exemplo, no meu caso, eu comecei a tratar o meu filho com 2 anos de idade. Nesse período do nascimento dele até os 2 anos de idade, eu não consegui dormir uma noite completa. Você imagina você ficar 2 anos sem conseguir dormir. O nível de estresse que aquilo causa não só para a criança, mas para o âmbito familiar. Então, assim, a sensação... O risco cardiovascular, inclusive, pela insônia crônica. Exatamente. Michel tocou num ponto aí muito importante. E, assim, o sentimento que eu tenho é de gratidão e de vontade de ajudar outras pessoas. Tem crianças que se adaptam melhor com óleo somente com CBD, e tem outras crianças que se adaptam com full espectro, que é o CBD com baixa quantidade de THC. Resultado excelente. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Funciona com todo mundo? Nem sempre. Cada indivíduo é um universo. Então, assim, o que funciona às vezes para mim, talvez não funciona para o Michel e não funciona para você. Entendeu? Então, individualidades, né? É outro...
Esse óleo, a gente sabe que a procedência dele, Gabriel, porque tem muita gente hoje que no mercado, né, acaba produzindo um óleo. Como é que eu tenho certeza que é um óleo de qualidade? Né? Aonde que eu vou adquirir esse óleo? Eu compro esse óleo na farmácia? Como é que é? Você prescreveu lá o óleo. Sim. Como é que a gente faz para saber se o óleo é de qualidade ou não? Muita gente tem essa dúvida. Tem muita gente que compra na mão de índio, compra óleo caseiro, não tem a dose não fica palpável ali. Então, assim, tem todo óleo que é padronizado, né, autorizado pela Anvisa, tem uma coisa chamada cromatografia, que ele vai fazer ali um scanner daquele óleo e ele vai me falar tudo que aquele óleo tem. Inclusive se ele tem algum tipo de impureza. Uhum. Isso lá nos Estados Unidos eles batem muito em cima disso, é muito rígido, bem diferente aqui do Brasil. Aqui eles só olham, não, tá, o plantio, a qualidade do plantio aqui tá boa. Agora lá nos Estados Unidos eles passam por um monte de testes, sabe? Você tem que ter alvará de tudo. Enfim, lá o negócio está muito mais avançado do que aqui. E falando sobre os canabinoides, né, onde que a gente compra, eu trabalho exclusivamente com óleos importados. Por quê? Primeiro que os óleos importados são canabinoides naturais. Existe uma diferença entre canabinoide natural e canabinoide sintético. O canabinoide sintético é o que as marcas elas patentiam. E para você patentear alguma coisa, você não pode patentear algo que seja natural, que você encontre na natureza. Você tem que colocar alguma coisa. Então eles acabam mexendo ali. Por isso que eu dou preferência para os óleos importados. Não estou falando aqui de forma alguma, né, que o que é comprado na farmácia não funciona. Eu, pela minha prática clínica, eu tenho certeza que o canabinoide natural, o óleo importado, ele tem muito mais eficácia. Inclusive, é uma demanda alta que eu recebo de gente que começa a fazer ali o uso do CBD ali, e às vezes nem é porque é da farmácia, é porque às vezes não tem noção da dose. Às vezes compra um óleo 20 miligramas por ml. Isso aí não é nada, isso é eu prescrevo 200. Então, assim, gente com esse tipo de queixa que eu faço a troca e fica tranquilo. Fica muito bem. Dá assim, um retorno. Dá um resultado excelente. Tá certo. Gabriel, outra coisa é a dificuldade de dormir. Doutor Michel falou aí, né, que o sono é importantíssimo até para a saúde do coração. É um dos grandes pilares que a gente tem para uma boa saúde. Sono é um dos mais importantes e inegociáveis. Durante um sono de boa qualidade, a gente regula os nossos hormônios, a gente produz músculo, a gente programa e recupera para o dia seguinte. A pressão ela tem que cair em torno de 20% durante o sono. Quando a pessoa não tem um sono de boa qualidade, isso não acontece, aumenta o seu risco de se tornar hipertenso, aumenta o seu risco de AVC. Muitas das vezes, pacientes que têm uma questão de uma fadiga crônica por causa de insônia são confundidos com depressão, porque os sintomas se confundem. Às vezes você não está com depressão, você só está há meses sem conseguir dormir direito. Gente, uma noite mal dormida já acaba com um dia da pessoa. Imagina a pessoa que cronicamente dorme mal. Para aquela pessoa, aquilo dali é o normal dela. Mas quando a gente consegue melhorar a qualidade do sono, a pessoa percebe o quanto que ela poderia estar mais disposta, é que ela percebe a diferença. A terapia de canabidiol, ela auxilia muito nisso também, né, Gabriel? Sim, a gente tem canabinoides específicos para o sono, né? Um grande exemplo dele é o CBN, que é o canabinol. Geralmente a gente usa ele somente no período noturno e, na verdade, a gente não usa ele só. A gente sempre usa ele combinado com o CBD para dar aquele efeito entourage, né? Efeito comitiva, que é onde os canabinoides interagem e potencializam, né? Não é uma soma, é uma... Como é que eu posso dizer? Na medicina isso não existe, né? Essa palavra somar. Existe sinergismo. Obrigado, Michel. Então, a soma 2 mais 2 é 4. Sinergismo, 2 mais 2 pode ser 22, pode ser 11, pode ser 10. Uhum. Então, assim, é por isso que a gente, falando aqui dessa questão de sinergismo,
codeína com paracetamol. Você não usa codeína sozinha, você usa ela para potencializar o paracetamol. Ácido clavulânico com amoxicilina. A gente usa o ácido clavulânico para potencializar o efeito da amoxicilina. Então, é o mesmo princípio. O sinergismo a gente já utiliza diariamente na prática médica, que basicamente a questão é você combinar 2 drogas em baixas doses vai te dar um efeito terapêutico maior, melhor, com menos efeito colateral do que você fazer uma droga em alta dose. Basicamente é isso. Vocês doutores aí estudam muito. A gente fica até assim, né? Queria poder estar conversando aí o dia inteiro sobre medicina, porque a gente tem muito assunto, né? Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Gabriel, tem mais alguma coisa que por acaso eu não tenha te perguntado que é interessante você colocar nessa área? Eu sei que você atende o Brasil inteiro através do seu contato, que eu vou passar aqui também, Dr. Gabriel Siqueira, tem lá o Instagram, né, trazendo aí muitas informações importantes nessa área. Mas pode falar. Bom, eu sou bem otimista com o futuro da cannabis, né? Eu acho que tem muita coisa ainda que não existe estudo, mas uma hora ou outra vai acontecer. Um exemplo clássico é a questão de uma das contraindicações, que é a gravidez e a amamentação. Quem sabe futuramente a gente consegue pegar um grupo bom de pessoas e fazer esse estudo e ver que realmente é uma coisa boa, né? Aproveitando que o Michel está aqui também, falar sobre a cannabis e o sistema cardiovascular. A gente estava conversando nisso aqui mais cedo. Uma das orientações que eu passo para os meus pacientes, principalmente os pacientes hipertensos, é que eles monitorem a pressão arterial ali na primeira, segunda semana de uso, porque a tendência é ele interagir com os antihipertensivos e abaixar muito a pressão. Aí é uma questão de conversa entre o médico que está prescrevendo o canabidiol e o cardiologista para a gente fazer esse ajuste, né? Então, é uma coisa que também pode ser eficaz, né? A gente não fala muito disso, mas glaucoma, pressão alta, é muita coisa. A última que a gente descobriu agora foi a asma. O pulmão ele tem muito receptor CB1. Então, a gente sabe... E o receptor CB1, quem atua nele é o THC. E a gente sabe que o THC melhora os sintomas da asma porque ele atua diretamente no sistema imunológico da pessoa. A asma é tipo uma alergia, né? Então, assim, o canabidiol ele atua na neuromodulação, neurogênese, neuroestimulação e no sistema autoimune da pessoa. Pessoas que têm Hashimoto, várias doenças autoimunes, né? Artrite reumatoide, a gente usa bastante. Enfim, não estou aqui incentivando, mas assim, é uma área que deve ser um pouquinho mais pensada antes de começar a polifarmácia propriamente dita, né? Hoje, a maioria da população toma remédio para qualquer coisa, né? Confia 100% no remédio. E assim, é uma coisa mais natural, é uma coisa que a longo prazo não vai dar tanto prejuízo, não vai dar nada de prejuízo, muito pelo contrário, né? Quanto mais tempo você usa, mais efeito a longo prazo você tem, mais efeitos palpáveis você tem. Então, assim, é só para falar para o pessoal mesmo, para não ter tanto preconceito com isso, porque a gente já está um pouco já avançado para poder falar desse tipo de preconceito. Não deve haver. Eu tinha até ter o meu filho, e aí aconteceu de eu não ter mais, e eu tô levando essa mensagem para todo mundo, para as pessoas não terem medo. É só um detalhe de procurar um médico que realmente saiba prescrever, porque nem todo mundo sabe. Por exemplo, tem gente que procura um neurologista para poder fazer o uso da cannabis. O neurologista entende muito de sistema nervoso, mas talvez o neurologista não tenha um conhecimento do sistema endocannabinoide. Então, às vezes, ele não vai conseguir ajudar. Agora, se for um neurologista que saiba, meu Deus do céu, é o melhor dos cenários, né? Então, procure um médico que entende realmente de endocannabinoides, que você vai ter, não a solução do seu problema, mas você vai ser ajudado. Eu gosto de falar que ninguém sai de mãos vazias da terapia com cannabis. Algum benefício ali você vai ter. Tá certo. Michel? Agradecer mais uma vez. Tem mais alguma colocação?
Não, só isso mesmo. Só isso? Então, sábado que vem, mais um encontro aqui, a partir das 14 horas, no nosso Pode Vida. Que Deus abençoe e até a próxima.